O que você sabe sobre Palmares? O bom de você ser uma pessoa curiosa é que às vezes você tem a oportunidade de conhecer alguns assuntos que você achava que sabia e se aprofundar muito neles. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a trabalho para Maceió e o meu hotel ficava ao lado da estátua de Gangazumba e do tributo à Serra da Barriga. Quando eu fiquei sabendo que eu ia pra Maceió, eu pensei na possibilidade de ir pra Serra da Barriga no final de semana, mas por diversos motivos eu não consegui ir. E eu não conhecia o nome de Gangazumba. Então, a partir disso, eu entrei em uma imersão para entender o que era Palmares, onde Zumbi dos Palmares surgia e quem era Gangazumba. Só que, antes de falar sobre todos esses nomes, a gente precisa voltar para entender como surgiu o maior quilombo da história do Brasil. E tudo começa com uma princesa do Reino de Congo chamada Aqualtune. Essa história que eu vou contar pra vocês é a história mais conhecida sobre como começou a ser construído o Quilombo dos Palmares. A Aqualtune foi trazida como escrava para o Brasil, para a região de Porto Calvo, depois de um conflito entre o seu reino e a coroa portuguesa. Ela foi vendida como escrava parteira, mas mesmo diante de tanta dor e resistência, ela sempre foi muito respeitada pela sua realeza e pela sua liderança nata. Em torno de 1597, ela reúne entre 40 a 200 pessoas, eles fogem para a Serra da Barriga e ao chegar lá, encontram grupos indígenas e outros africanos vivendo na região. Eles se uniram com aqueles povos e ali começa a se construir o que futuramente conheceríamos como Quilombo dos Palmares. Palmares foi um quilombo formado por vários mocambos. Na língua banto, mocambo significa esconderijo. Eram pequenas comunidades que juntas tornavam-se o quilombo, que significa acampamento na língua banto. Estima-se que Palmares tivesse em torno de 12 mocambos, sendo o principal e mais conhecido o mocambo de Macacos, que se tornaria futuramente a capital do Quilombo de Palmares, Sucupira, onde ficava o campo de treinamento e batalha, a Cotirene, liderado por uma mulher, e tantos outros. Palmares ocupava um território imenso, estimado entre 30 mil a 60 mil hectares, ou mais. Era vasto, de difícil acesso, formado por montanhas, serras e vales. Palmares em território já desafiava o sistema colonial, mas em organização, ele era um pedaço da África no Brasil. Possui uma capital, organização política e social, sistema de agricultura, troca de comércio com a região, espiritualidade e religião e sistema de segurança próprios. Uniram saberes indígenas, adaptação ao clima e vegetação e se consolidou como um reino de resistência, perpetuando por anos. Estudos dizem que Palmares teve o seu auge por volta de 1650 a 1670, atingindo com uma estimativa de 20 a 30 mil pessoas vivendo em comunidade com suas próprias leis, regras, costumes, culturas e afim. E neste mesmo período surge um nome que mudaria completamente a história de Palmares. E esse nome é Gangazumba. Filho mais velho de Aqualtune, assume o mocambo de macaco e a liderança do Quilombo de Palmares por volta de 1675 e lidera até 1678, quando, após cansado de tanta resistência e sofrimento do seu povo, decide, num ato de desespero, assinar um acordo de paz com o governo de Pernambuco. Porém, esse acordo não favorecia em absolutamente nada o Quilombo. Este acordo determinava que apenas nascidos no Quilombo de Palmares seriam considerados livres, que eles deveriam sair do território conquistado e ir para um outro território decidido pelo governo e que os fugitivos residentes do Quilombo deveriam voltar para suas fazendas. A assinatura desse acordo desestabilizou completamente o Quilombo de Palmares e os seus mocambos. Essa situação fragiliza e divide o Quilombo em dois: os que apoiavam o Gangazumba e foram com ele para essa nova terra, e os que não concordavam e resistiam à coroa e se mantiveram no Quilombo dos Palmares pela liderança de ninguém mais, ninguém menos do que Zumbi. Só que o que rolou a partir disso, vocês vão saber na parte 2.